Meus amigos, vamos então dar início à sessão comemorativa do Dia Mundial do Livro, que seja ainda mais interessante e que nos traga uma vivência cultural enriquecedora para todos. Estou convencido que sim, até porque as pessoas que vão intervir, para além dos sócios que irão também intervir, aqueles que se inscreverem, o Vítor vai já falar nisso, as pessoas que vão intervir, os convidados que vão intervir, são de muita qualidade, em diversos temas, em diversas áreas, mas certamente que vocês vão gostar e vão apreciar aquilo que eles têm para nos comunicar. A ANAC Norte, delegação da ANAC, vocês sabem, tem todo o interesse em fazer este tipo de atividades. Acho que é de mais vital importância para a saúde cultural da nossa associação. Vítor. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. A sala está mais ou menos composta, não é mal. No âmbito das atividades culturais aqui na sede da ANAC, eu e todos os colegas aqui da ANAC Norte decidimos de novo fazer este ano a comemoração do Dia Mundial do Livro. Este livro foi criado então pela Unesco em 95 com o objetivo de atrair a atenção das autoridades governamentais e da população para que este, que é um dos meios de transmissão de conhecimento mais universais e eficazes que existem, o livro. Se por um lado temos acesso hoje em dia a um volume maior de informações, por outro estamos mergulhados numa sociedade imediatista, apressada e influenciada pelos meios de comunicação, em especial a televisão e a internet. O nosso ritmo acelerado e a falta de tempo geram pessoas incapazes de reservar espaço para pequenas pausas, a escuta e o diálogo. Para estarmos aptos a viver nesta sociedade, aderimos às leituras descartáveis, curtas, abreviadas, valorizando informações que sejam úteis para o nosso dia-a-dia. Desta maneira, ficamos impossibilitados de compreender a leitura como um exercício que nos dê prazer, um exercício de interação e diálogo com outras ideias, pessoas e culturas. Isto vai resultar. De hoje aqui eu irei abordar a poesia brasileira contemporânea. Trova 1. Livro é o melhor amigo, pois pode nos ensinar a vencer todo o perigo e a vitória conquistar. Trova 2. Livro, amigo verdadeiro, que nos passa informação, professor e companheiro, ampliando nossa visão. É para a ANAC, entrego a ANAC. Mas eles fazem coletâneas quase de mês a mês e pediu-me para entregar aqui uma coletânea daquela minha coleção. Eu vou entregar esta com dedicatória, depois vou mandar outra para mim. Portanto, eu escrevi mesmo o que eles disseram, que está assim. A Associação de Aposentados da Caixa Geral de Depósitos, com muita amizade, da Casa do Poeta de São Paulo, nas comemorações do Dia do Livro 2013. Depois eu assino, tem aqui uma série de coisas que não interessam os meus títulos nobiliários. Está entregue o livro, portanto, também ANAC. Muito obrigado. ANAC. Só parte do soneto que diz assim: a velhice, cercado pelos netos envelheço, sem sonhos, ilusões ou desenganos. As rugas e os cabelos cor do gesso são obra mais do tempo que dos danos. Envelhecer, de certo, tem um preço que a vida sempre exige dos humanos, mas é a única maneira que conheço de se viver durante muitos anos. Embora existam velhos neste mundo, à espera apenas de morrer na cama, velhice é tempo para alguns fecundo, pois esta vida, quando vale a pena, dizia um sábio, quando a gente a ama, é muito mais curta, mas não é pequena. Isto é da dona. Muito bem. Dentro desta do senhor Adriano Augusto da Costa, passa a modéstia, é meu primo em 5º grau, portanto está lá em São Paulo, diz assim: a moça olhou, passou, linda e bela,
Passando foi-se então para sempre. Brilhou meu coração nesse momento, ditosa a luz maviosa dos olhos dela. Brilhou o azul do céu onde ela mora. Este poeta ficou emocionado ao vê-la, amando num instante essa bela estrela que fugiu doidamente pelo céu fora. Desde então nos sem fim se passaram, possivelmente a morte já a tenha levado e as lembranças eternas cá ficaram. Talvez eu viva até o centenário, mas nunca mais verei a luz de tais olhos e ficarei sonhando num campo de abrolhos. Muito bonito. Ao terreiro do Paço. Ora, o terreiro das Navarras era o Covelo, o bairro, muito apertadinho, tem ali muita concentração, muita gente importante, mesmo na literatura, que é o assunto que estamos a falar hoje. O terreiro das Navarras era onde a gente jogava a bola, jogava aqueles jogos da época, a batalha, até o arco, enfim, a patela, como se chamava, enfim, tudo isso. E quer dizer, era o nosso recreio, era o terreiro das Navarras. E a rua onde eu nasci é exatamente limitada pelo terreiro das Navarras, onde nós jogávamos a maior parte descalços, eu também. A minha mãe era pobrezinha, o meu pai era sargento, o meu avô era guarda-fios, formado, para vocês, enfim, dar um bocadinho de valor ao que isso é. Lembrem-se do Manuel de Oliveira e o Aniqui Bobó, e na Ribeira, onde se passa a maior parte do seu livro. E, portanto, para mim, o terreiro das Navarras era muito importante. E a minha rua era exatamente limitada pelo terreiro das Navarras. As Navarras eram umas senhoras que tinham muito dinheiro, que doaram, depois aí fizeram a creche, doaram dinheiro à igreja, e daí nasceu o Colégio São Gonçalo, onde eu estudei com muitos outros, inclusive o Marinho Pinto, que agora está na Berra, e o Alexandre O'Neill, que não era Amarante, mas que escreveu pela primeira vez, pelo mesmo jornal onde eu escrevi, o Alexandre Pinheiro Torres, daí a Agostina Bessa Luís, o Teixeira Pascoal, todos os nunca mais acabo, porque Amarante é uma nação. Amarante é uma nação. Não é uma terra da província, é uma nação. Tem tudo. Tem um dos maiores escritores, os quais, e aqui eu agora já disse, Agostina Bessa Luís. Obrigado. De pintores da escola, de todos os estilos, desde o naturalismo, do António Carneiro, Sanguíneo, desde a paisagem campestre do Cassiolino, que foi diretor das Belas Artes. Agora houve aquele de Sousa Cardoso, que só foi descoberto agora há pouco tempo. Alguma coisa em tantas aves. Eu comecei a escrever, a publicar livros aos 83 anos. O Saramago parece também que começou depois dos 50. Eu conheci-o em Lisboa, e o Fortuna também, quando ele era jornalista, porque a Caixa estava exatamente no bairro. Portanto, a Crónica. A Crónica, muita gente não dá importância, mas tem muita importância na história e até da literatura e da história em geral. Toda a gente sabe o valor do Fernando Lopes, não é preciso mais nada para saber a importância que tem um cronista na literatura e na história. Portanto, se eu alguma coisa fiz, foi escrever umas crónicas semanais. Ora, muitas vezes essas crónicas eram escritas sobre o joelho. À sexta-feira eu tinha de escrever aquilo para entregar na tipografia ao sábado. Portanto, não posso chamar literatura, porque a literatura, propriamente, um escritor, como eu estava a dizer, além de ser muito conhecedor da vida, é uma pessoa que se entrega inteiramente a escrever. E para mim, um escritor propriamente é aquele que vive da escrita, vive da venda do seu livro. Porque há muitas pessoas que escrevem e não são escritores. A terra do meu pai era pequena, os transportes difíceis.
Não havia comboios, nem automóveis, nem aviões, nem mísseis. Corria brando à noite e a vida era serena. Segundo informação concreta e exata dos boletins oficiais, viviam lá na Terra a essa data 3.023 mulheres, das quais 45% eram de tenra idade, chamando tenra idade à que vai desde o berço até à puberdade. 28% dos restantes eram senhoras, daquelas senhoras que só havia dantes, umas viúvas, que nunca mais tinham sorrido desde o dia da morte do extremoso marido. Outras, senhoras casadas, mães de filhos. De resto, as senhoras casadas, pelas suas próprias condições, não têm que ser consideradas nestas considerações. Das outras, 10% eram meninas, casadoiras, seríssimas, discretas, mas que por temperamento, ou por outras razões mais ou menos secretas, não se inclinavam para o casamento. Além destas meninas, havia, salvo erro, 32, que à meiga luz das horas vespertinas se punham a bordar por detrás das cortinas, espreitando de revés quem passava nas ruas. Dessas, havia 9 que moravam em prédios baixos, como então havia, um aqui, outro além, mas que todos ficavam no troço habitual que meu pai percorria tranquilamente, no maior sossego, às horas em que entrava e saía do emprego. Dessas 9 excelentes raparigas, uma fugiu com um criado à lavoura. 5 morreram novas, de bexigas. Outra, que veio a ser uma grande senhora, teve as suas fraquezas, mas casou-se e foi condensa por lhe almocer. Outra, suicidou-se, não se sabem porquê. A que sobeja chamava-se Rosinha. Foi essa que o meu pai levou à igreja. Foi a minha mãezinha. Começar a falar, vou fazer uma pergunta à assistência. No modo geral, já não somos todos muito jovens. Quando nós queríamos ler livros, hoje é o dia do livro, não é? Quando nós queríamos ler livros e não havia possibilidade de os comprar porque eram muito caros, havia uma carrinha que aparecia onde nós podíamos ir consultar livros. Alguém se lembra disso? Quem lembrar-se, levanta bem. Eram as Biblioteca ambulante. Eram as bibliotecas ambulantes da Gulbenkian. Exatamente. Carrinhas Citroën. Exatamente. Ora bem, no dia do livro, eu quero fazer uma pequena homenagem a uma pessoa que foi meu professor em Coimbra. Aliás, o Vítor também conhece muito bem, porque é meu conterrâneo, não é? Que foi a pessoa que ajudou a que essas bibliotecas aparecessem. Melhor dizendo, que ajudou a que nascesse a Fundação Gulbenkian, na sequência daqueles primitivos que eram Azevedo, Perdigão e Ferreira Correia. A homenagem, portanto, é para este homem, pelo esforço intelectual que ele fez há mais de meio século e que permitiu que as carrinhas da Gulbenkian, que tanto nos alegraram a nossa juventude, quem é que não viu, na minha geração, o Emílio Salgari, o Sandokan, todos nós, não era? Nós íamos ler à vontade toda a manhã. Eu, aliás, deixo aqui um desejo, e espero que chegue lá a Gulbenkian, que voltem essas carrinhas outra vez para o interior, que está a ficar desaparecido. Ajudar, porque isto é a propósito do que estes ilustres aqui disseram, incluindo o Vastos que eu ouvi, que me fez lembrar o João Vilaré. Para quem viu o João Vilaré, há vídeo
videogravações dele, dos anos 60, ele morreu em 61, se não me engano. Portanto, é parecido. Ele é aluno de Vilar, é lá do. Mas isto também a propósito que é os livros, como o Vítor disse, meu ilustre confrade de origem, os livros são uma riqueza absoluta e, portanto, levar livros, materialmente falando, onde se possam lançar as lágrimas, como diz o Saramago, é fundamental para que nós possamos evoluir como povo. Não somos nós que estamos já um bocado velhotes, os que vêm a seguir, os mais jovens, os netos, etc. A leitura é fundamental. E esse grande esforço de leitura dado pela Gulbenkian, nessa época em que era mais difícil, agora pronto, toda a gente sabe, como é que, aliás, recuperando o património português espalhado por esse mundo, não falo em Marrocos, falo na Índia, etc., tem tido um trabalho notável. Isso é consequência desta brilhante intervenção do Dr. Ferrer Correia, do Dr. Azevedo Perdial, em 1950 e tal. Assim feita a homenagem ao livro por via indireta. Que esta poesia que eu vou ler, que é o Adeus, né, está muito atual. Se pensarmos bem, ela está muito atual. Adeus. Já gastamos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastamos tudo menos o silêncio. Gastamos os olhos com o sol das lágrimas. Gastamos as mãos à força de desapertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente, tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastamos as palavras. Quando agora digo meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Eugênio Andrade, de 1949. Eu vou dizer, eu sou português aqui, do José Fanha. Eu sou português aqui, em terra e fome talhado, feito de barro e carvão, rasgado pelo vento do norte, amante certo da morte, no silêncio da agressão. Eu sou português aqui, mas nascido deste lado, do lado de cada vida, do lado do sofrimento, da miséria repetida, do pé descalço do vento. Nasci neste lado da cidade, nesta margem, no meio da tempestade, durante o reino do medo, sempre a apostar na viagem, quando os frutos amargavam e o luar sabia azedo. Eu sou português aqui, no teatro mentiroso, mas afinal verdadeiro, na finta fácil, no gozo, no sorriso doloroso, no gingar de um marinheiro. Nasci deste lado da ternura, do coração esfarrapado. Eu sou filho da aventura, da anedota, do acaso, campeão do improviso. Trago as mãos sujas de sangue,
que empapa a terra que piso. Eu sou português aqui, na brilhantina em que embrulho do alto da minha esquina a conversa e a borrasca. Eu sou filho de Sarilho, no gesto desmesurado dos cordeiros do desenrasca. Nasci aqui, no mês de abril, quando esqueci toda a saudade e comecei a inventar em cada gesto a liberdade. Nasci aqui, ao pé do mar, numa garganta magoada no cantar. Eu sou a festa, inacabada, quase ausente. Eu sou a briga, a luta antiga, renovada, ainda urgente. Eu sou português aqui, um português sem mestre, mas com jeito. Eu sou português aqui e trago o mês de abril a voar dentro do peito. Obrigado. Ora, são dois poemas muito curtos do Ilício Adueira, um chamado Rio e o outro chamado Ser Homem. No silêncio de pedra corre o vale e só lhe quebra o fundo a solidão, a voz da água do rio levando seixos, como quem leva sonhos pela mão, como quem leva sonhos pela mão. E agora o homem, que homem. Da mesma canção faz parte. Seu homem que fores, nunca serás aquele que no sonho te quiseste, o fruto que se traz no pensamento em outros se mudou, se o colheste. Ser sempre o homem com os homens dentro, ser sempre o homem com os homens dentro. A palavra que cales ou que dês, traga consigo, como tronco de árvore, a vertical firmeza do que és. No silêncio de pedra corre o alto e só lhe quebra ao fundo a solidão. A voz da água do rio levando seixos, como quem leva sonho pela mão, como quem leva sonho pela mão. Memórias de pedra de tempos já idos, graníticos gritos em arte esculpidos, por mãos calejadas, macetes cinzéis, poéticas formas em tantos painéis. Memórias de pedra, rústicas linhagens, gravadas no tempo como tatuagens. Perpétua alquimia, bruta e transcendente, visão incubada, mas sempre presente. À ilusão do tempo, estoicas resistem, porque por vencidas jamais se deram. E se ainda hoje as lendas persistem, fora de seu ventre que um dia vieram. Guimbrusa. É de António Lobo Antunes e eu os trago desta forma. Baixos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes, que vão morrer, olha, tu medes uma febre, olha Magoela, tu cala aos miúdos, fecha a janela, não quero canja nem salada, ai Lourdes, tu não vales nada, ai Lourdes, ai se tu sonhasses como eu me sinto, olha, eu já vejo a morte. Eu nunca te minto, eu já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Eu até já vejo os demónios nas suas danças, tigres sem listras, votos de tranças, choros de coruja e risos de
Olha, não é o vento assim de andar. Ou serão as balsas. Serão as balsas que vêm do mar. Não é o pingo da torneira. Oh, Lourdinhas, meu amor, põe-me a santinha. Põe-me a santinha na cabeceira. Olha, tu compõe-me a coxa, tu fala ao prior. Olha, tu pousa ao Jesus no cobertor. Tu chama ao doutor, passa a chamada. Oh, Lourdes, tu não dás por nada. Faz-me tisanas e pandoló. Oh, Lourdes, Lourdinhas, meu amor, não te levantes que fico só aqui sozinho a apodrecer. Ai, Lourdes, não me deixes, Lourdinhas, que eu vou morrer.